Bom dia a todos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Graças a Deus estamos bem. Que Deus abençoe a todos. Eu queria compartilhar essa manhã sobre o Salmo 2, né? O Salmo que fala o seguinte: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto do Senhor. O Senhor me disse: tu és o meu filho e hoje te girei. Pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmagarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, os reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízo da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que não ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amém? Esse salmo aqui é um salmo que, quando você vê, você pensa que faz parte do reino de Davi, né? Essas perseguições. Mas, na verdade, né, esse texto é um texto de forma profética, falando do reino do Messias, né? Tá falando aqui do ungido de Deus, tá falando do Messias, né? Tá falando de Jesus Cristo, né? De uma forma profética, a ponto de Atos 4, 25 a 31, João e Pedro sendo levados ao Sinédrio nesse texto de Atos 4, do 25 ao 31, ele colocar que todas essas perseguições que no começo da igreja estava acontecendo com ele, prisão, eles indo para o Sinédrio, os governadores contra eles, as perseguições, tudo isso já estava no Salmo 2, né? Já estava no Salmo, ele cita Salmo de Davi, né? De forma profética estava falando deles, né? Das perseguições que os governos humanos iam ter contra a igreja de Atos, né? A igreja de Jesus Cristo, a igreja do Messias. E ele falou que todas essas perseguições Deus estava curando, fazendo sinais e prodígios, né? Através dessas perseguições. Isso é muito interessante, né? E esse governo do Messias, ele não fica só restrito ao Atos, né? Ele vai em Apocalipse, lá no capítulo 6, 15, 16, fala do julgamento do Messias, né? Do reino messiânico, né? Fala algumas coisas a partir do versículo 7, né? Recitarei o seu decreto, né? Te darei as nações por herança. O 8, os confins da terra, sua possessão. Tá falando do reino do Messias, tá falando do milênio, né? Lá em Apocalipse fala que, Apocalipse 6, 15, 16, que o Messias ele vai, né, julgar as nações, os reinos, os governos, né? E vai ter vara de ferro, vai ter julgamento forte, vai condenar muita gente, né, no seu julgamento. E esse texto também é uma forma profética de falar do reino e do milênio do Messias, né? O Messias ele vai governar por 1000 anos, segundo o Apocalipse, e esse salmo ele está falando também sobre essa profecia que vai acontecer em Apocalipse, né, sobre o reino do Messias. Então, fala esse texto é totalmente ligado ao reino do Messias, ao ungido de Deus, né?
Está falando do que acontecerá, que aconteceu em Atos, o que vai acontecer ainda no reino do Messias, né? Ele vai governar sobre todas as nações, sobre toda a terra, né? E vai julgar as nações, os reinos com vara forte, com vara de ferro, né? E eu fico muito alegre em relação a esse texto, porque, né, isso vai acontecer ainda, nós cremos, né? E eu queria deixar só o finalzinho do versículo 12, que fala: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam, né? Eu queria deixar esse finalzinho, né, que é a grande esperança nossa, que é a esperança da igreja de Atos, porque eles confiavam muito em Deus, e aí vinham os milagres, prodígios, maravilhas, e eles sabiam que aquelas perseguições, aquelas dificuldades, aqueles problemas que eles passavam tinham propósito, né? Que era cura, milagres, prodígios e manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Amém? Essa manhã eu queria deixar isso, né? Confia no Senhor. Amém? Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Amém? Deus abençoe.